Salve pessoal, bem-vindos ao canal Área Controlada. Meu nome é Diego, eu sou físico e hoje eu vou estar falando com vocês sobre um tema especificamente técnico. Se você não tem o conhecimento técnico, você também pode assistir para se informar um pouquinho mais sobre como funciona a avaliação de planejamento em radioterapia. Então, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para receber os próximos conteúdos e vem comigo para o vídeo. A ordem lógica que eu costumo seguir é: eu avalio primeiro a distribuição de dose, em corte a corte na tomografia de planejamento do paciente. Depois eu checo a homogeneidade da distribuição de dose. Eu costumo utilizar a análise da homogeneidade também como um parâmetro para saber se eu for modificar o planejamento, se eu for fazer uma revisão, se eu ainda tenho uma margem para melhorar aquele planejamento ou não. Em seguida, eu olho o DVH. No DVH, eu vou tirar as informações relacionadas com a toxicidade dos órgãos em risco do paciente e da cobertura da região doente. E para eu poder fazer essas análises, eu utilizo os meus constraints. Os constraints são os limites de dose para os órgãos saudáveis. Esses constraints são confeccionados por instituição, baseados em literatura consolidada, para técnicas específicas, para fracionamentos específicos, para entrega de dose específica. Então, esse documento vai ser utilizado no planejamento para poder fazer a avaliação dele. E se estiver respeitando os limites de dose para os órgãos em risco, ou seja, se a gente estiver trabalhando com um planejamento que vai minimizar a toxicidade do paciente, dos órgãos que estão saudáveis e tratar a região doente, esse é um planejamento que está eleito para ser levado até o médico, para o médico de novo fazer a revisão, né? Então esse é um processo que passa por várias revisões, né? Então a gente tem um processo de redundância associado à avaliação do planejamento. Por fim, para o médico avaliar o planejamento, para ver se aquele planejamento não tem alguma nuance clínica relacionada ao paciente e de repente ele possa estar pedindo ali alguma modificação específica. Lembrando que cada planejamento de cada paciente é próprio. Cada paciente tem um corpo diferente, tem uma estrutura diferente, então o planejamento precisa ser customizado para esse paciente. Ele é sempre um planejamento próprio para o paciente. Você nunca utiliza um planejamento de um paciente qualquer em outro paciente. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho alguns passos de como eu faço para avaliar um planejamento antes de enviar ele para aprovação. Bom, aqui eu já estou fazendo a comparação durante uma revisão que eu tinha feito num paciente com planejamento de próstata. E então eu modifiquei, como eu falei, em passos anteriores que não estão aqui, eu fiz a checagem da homogeneidade, vi que o planejamento podia ser melhorado. E aqui eu estou analisando aqueles limites de dose, né, os constraints no meu DVH. Esse é o DVH, esse gráfico, né, o histograma dose-volume. Então nele eu analiso a toxicidade, né, o volume de dose e o valor da dose num determinado volume num órgão em risco. Ele é um dos critérios para poder fazer com que esse planejamento seja aprovado ou não. Outro ponto que eu olho, além dos contornos das estruturas do paciente, é o Bird's Eye View. Bird's Eye View é exatamente a visão que a gente tem de dentro do equipamento, como se a gente estivesse olhando de onde a radiação é produzida e incidindo no paciente. Então, no caso aqui, eu vi que eu podia fazer algumas modificações e estou trabalhando um pouquinho nelas. Para quê? Para poder ainda restringir ao máximo a proteção dos órgãos do paciente. Aqui comparando de novo o DVH. Então eu vou poder olhar estrutura por estrutura, quais são os valores de dose, para poder definir se está dentro do meu critério para realmente tratar a doença do paciente.
ligo as minhas curvas de isodose, minha distribuição de dose. Aqui eu estou vendo numa ferramenta que chama Color Wash. E eu faço a verificação corte a corte dessa distribuição de dose. Então eu escolho ali curvas específicas, né? Curvas de prescrição, por exemplo, doses que estão relacionadas com toxicidades. Eu vejo proteção também nos órgãos saudáveis, e essa distribuição colorida é incidência de radiação no paciente. Esses valores escolhidos estão bem próximos, né, do contorno vermelho, que é a doença do paciente. Eles estão bem justinhos, é a dose que vai tratar o paciente. Então eu corro aqui em todos os cortes para ver se essa distribuição de dose ela está pegando toda a região doente, para ver se não está atingindo algum órgão saudável próximo da lesão do paciente. Checo ali a dose de prescrição e consolido aqui a revisão de planejamento. Bom, pessoal, esse aqui foi um apanhado geral sobre a avaliação de planejamento. Na verdade, a avaliação ela leva muito mais tempo do que esse apanhado geral que eu fiz para vocês. Ela tem muitos detalhes a serem observados e vai depender ainda, né, o tempo que a gente demora para fazer essa avaliação, do sítio anatômico, da dificuldade do planejamento, da técnica empregada. Então existem outras variáveis que têm que ser levadas em consideração, né, durante a avaliação do planejamento. Mas acho que dá para a gente ter uma ideia mais ou menos de como ele funciona. Se você gostou do conteúdo, dá like. Se você não gostou, dá dislike, coloca nos comentários, deixa sugestões para que eu possa estar melhorando para os próximos vídeos. Agradeço muito a sua atenção e até o próximo vídeo.